Muito bem, estamos de volta, donos da bola, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu vou chamar a Kika de novo para registrar mais participações ali, porque o telespectador está colocando a polêmica, vocês estão correndo, vocês estão com medo de responder? Não. Ô, Kika, por gentileza, volta a Kika aí. Kika, vamos dar mais um giro aí. Se quiser repetir algumas das anteriores, também não tem problema, porque o telespectador manda a mensagem, provoca e eles correm e não querem responder. Então vamos tocar fogo no negócio, pô. Vamos lá, o Zé Maurício está perguntando para o Edu, dos atacantes estrangeiros, qual você conhece e acha que seria uma boa opção para o Galo? O pessoal também está perguntando aqui se morreu mesmo a história do Gustavo Bou, se ele continua no Racing, se ele pode vir ainda para o Galo. E os comentários de antes foram sobre o Mike, sobre o Sanches Min como titular e o David aqui também, que diz que só convenceu o Cadu. Será que na hora que pegar um time de verdade, vai ou não vai? Olha isso. O que é um time de verdade, né? O Rio Branco é de verdade. Bom, vou começar com você então, Du, para falar sobre essa questão. Ele está pedindo para você, de repente, citar um outro nome, mas é difícil, né, Não, Du? Eu estou te tirando a responsabilidade. Antes de falar em Rafael Moura, até do Caleri, foi falado no Ábila, jogador do Huracan, centroavante. É mais ou menos o jogador que o Atlético busca, posição, centroavantão. Só que ele está... Ontem eu estava lendo a respeito, parece que ele tem 3 jogos para cumprir de suspensão de Sul-Americano. Então, teria que ficar 3 jogos sem jogar numa eventual Libertadores, se viesse. Mas o nome que me vem à cabeça é esse. O outro seria o Caleri, que está indo para o São Paulo. A Kika falou aí a mensagem do telespectador do Gustavo Bou. Aí entra naquilo que o Cadu disse. Bou é um jogador caríssimo. Seria um jogador, caso o Prato saísse, para substituir o Prato em termos de investimento. Não dá para você pagar 8 milhões de dólares, que é o que o Racing pede pelo Gustavo Bou. Pelo menos era o que pedia. Deve estar pedindo mais agora, para deixar ele sentado no banco. Então, o Atlético tem que olhar isso com muito critério. Só que o Atlético tem uma vantagem. Ele tem um time pronto, ele tem um centroavante muito bom, então ele pode fazer isso tudo com muita calma. Com o tempo. Não precisa ser para amanhã, não precisa ser para a semana que vem, nem para o mês que vem. O Atlético pode sentar com calma, esperar. A hora que tiver uma boa oportunidade, como era a do Caleri, o Atlético vai lá e traz. Sobre a questão do só o Cadu ter comprado essa ideia do David aí, foi isso que eu entendi? Ele falou que o David só convenceu. Não, o David não convenceu só o Cadu, não. Eu tenho plena convicção de que vai fazer um grande trabalho. Quer dizer, convicção é difícil ter. Não, você acredita nas qualidades mas dele. acredito nas qualidades. O que mais me chamou a atenção nessa efetivação do David foi ter sido um pedido dos jogadores. Que moral que o técnico quer além disso? Saber que tem um grupo na mão, mesmo sendo um jovem treinador, né? Como é que você vai? Você vai desprezar a capacidade do cara? Simplesmente porque não tem experiência. É óbvio que a experiência funciona muito. O que eu entendi que o Cadu falou o Cadu só achei que o time jogou também. bem. O que eu entendi que o Cadu... Mas eu também acho que... E o Cadu, o que eu entendi que ele falou também é que o Cadu, ano passado, cobrava uma forma de jogar e uma escalação específica do Cruzeiro. Então, ele citou aqui o Henrique com o Ariel, os 4 lá na frente, aí vem o David no primeiro jogo e faz isso que ele pediu. Que eu pedi. Agradou o cara, pô. Ele pediu isso ano passado. O cara escala agora do jeito que ele queria, agradou. E o David só fez porque o Cadu pediu. Cadê quem que vai falar aí, o Capeta? Põe o Alisson e o David falando aí pra mim, até porque a Dimara e o Cadu vão falar agora. Roda aí, por gentileza. Olha, acho que tá todo mundo de parabéns pela entrega. Acho que fizemos o que o David pediu e o que a gente vem trabalhando também nesse pouco tempo de trabalho dele. Acho que a gente tem muito a evoluir. Infelizmente fizemos o jogo contra o Vila Nova, onde estava cheio de poça d'água, então não deu pra gente fazer o que o David tinha nos pedido, mas eu acho que tá todo mundo de parabéns pela entrega. E tenho certeza que esse ano vai ser um ano diferente, onde o Cruzeiro vai buscar por coisas maiores esse ano. Muito bom, né? Vai ser muito boa estreia. Primeiro jogo assim, da temporada, né? Praticamente, vai ser um jogo oficial. E bem diferente, né? Do que houve contra o Vila Nova, que nós não podemos jogar e colocar em prática tudo que nós treinamos, até por causa da chuva que caiu em Belo Horizonte. Então, muito feliz pelo primeiro jogo. E esperamos que a gente possa dar sequência, assim, melhorar cada dia para que a gente possa chegar assim, à perfeição. Ô David, eu vou te indicar o doutor Tininho, que é endocrinologista. Você tá parecendo um anjinho barroco com esses bochechão aí. Falou o cara de caveira. Troca uma ideia. Não, mas eu sou gordo, nasci desse tamanho, continuo desse tamanho e tal. Mas é porque eu emagreci 22, 23 quilos, só com a ajuda do doutor Tininho, pô, que é meu endócrino. Senão eu tava com 200 quilos até hoje. Ô Dimara, tem notícia importante chegando. Daqui a pouco você fala do Cruzeiro, mas tem notícia importante. Da CBF que pode pegar fogo aí à tarde, porque o Marco Polo Del Nero deve ser banido mesmo do futebol, né?
E os clubes estão se unindo neste momento para evitar que o Coronel permaneça como presidente interino da CBF. E o que pode acontecer? Um dos vices renunciar e eles convocam eleições. E aparecem surgem três nomes nessa mobilização do clube para assumir a presidência da CBF. O Romildo Bolzan Júnior, que é do Grêmio, o Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, e o Marcelo Santana, que é o do Bahia. E os clubes não estão se mobilizando só nesse sentido, não. Lembrando que o Colégio Eleitoral da CBF, né, é composto pelas 27 federações e os 40 clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. E essa união está gerando também uma associação dos clubes que já tem estatuto e que vai ser lançada nos próximos dias. Então, é um movimento bastante interessante do futebol brasileiro que chega nessa retomada de posição que a gente está vendo, que vem com a Liga Sul-Minas, que vem com a Liga Sul-Americana, que foi lançada há cerca de 2 semanas. Liga Sul-Americana que, mesmo com o Atlético e Cruzeiro não tendo participado, eles também estão apoiando. Então, a gente está vendo um movimento muito grande em termos de futebol para retomada para os clubes da administração mesmo. Estou tentando contato com o Daniel Nepomuceno, acho que ele não cai mais nessa pegadinha. Não. Olha aqui, não tendo o nome do André Sanches como possível novo presidente. Que até quando ele saiu, ele falou presidente, disso, né? Sua chamada está sendo encaminhada Ô, para gente. Secretária, é mais Deixa educado. cá. Achei que era o presidente. Não é a Sueli, não. Não é, não. Então é o seguinte, já que essa é importante, factual. Vamos falar ainda do Cruzeiro e tal, mas e aí? Eu acho uma boa notícia, primeiro, a união dos clubes para a não continuidade do Coronel Nunes, que para mim é a pior das soluções. É mais do mesmo, não só no sentido que a gente está acostumado a falar, de não ser uma entidade muito confiável, né? Para mim, entendedor, meia palavra basta. De ser aliado a essas pessoas que são associadas à corrupção. Não é só esse o problema. O problema é que ele é completamente desatualizado também, não sabe nada. A ver, né? Ele foi dar uma entrevista outro dia, não sabe nada, cara. Completamente por fora do mundo do futebol, completamente despreparado para o cargo. Então, dando, assim, verdadeiras manotas quando o assunto é futebol, e óbvio que o presidente da CBF tem que saber muito de futebol. Então, a melhor notícia para mim já é um movimento para não continuidade do Coronel Nunes. Aí é a chegada de novos nomes, Everton, eu não conheço alguns que foram citados aí. Daniel Nepomuceno eu acho um ótimo presidente para o Atlético. O Romildo é o porta-voz da Primeira Liga. O meu único medo é o que você falou no início, é a união dos clubes. Não tem união, eles não conseguiram criar uma liga. Eles conseguiram fazer isso na Liga Sul-Minas. Eu tenho muito medo dessa união de clube. Porque a hora que começa... tudo bem, vai ser o Zé da Silva, presidente do clube Z, o novo presidente da CBF. Aí começa um olhar, mas esse aí é meu rival. Mas esse aí eu já não gosto muito dele. Aí começa um falar pelas costas. Tomara que os clubes se unam mesmo em prol do futebol e em prol deles. Tem uma coisa que... Só eles são interessados nisso. Uma coisa que me chama a atenção. Tem de coronel envolvido nessas coisas assim, de CBF, federação. É o pessoal do Nordeste, muito coronel, cara. Eu não tenho problema com coronel, não. Meu tio, coronel Nilson Nunes, aqui de Belo Horizonte, casado com Parece coisa de novela, né? Meu pai, família toda militar. Meu né? coronel Nilson Nunes, meu tio, casado com a minha tia, irmã do meu pai. Parece coisa de novela. Tem tempo que eu não vejo, então nem sei se ele sabe que eu existo, mas é meu tio, casado com a minha tia. Mas então, como esse coronel chegou lá, né? Parece coisa de novela. Os caras, porque como é uma entidade privada, os caras fazem aquelas articulações. Se eu sair, você assume. Se você sair, o filho do Sarney. O filho do Sarney. O que o filho do Sarney tem de envolvimento e presta de ser de relevante serviço ao futebol? A gente não ouviu falar dele. Por isso que eu digo que essa gente que está associada à CBF há algum tempo e esses nomes que são cotados para substituir o Del Nero, o Marinho, tipo o Coronel Nunes, que não é o seu primo, seu tio, sei lá, é esse cara aí, o próprio filho do Sarney, eu acho uma boa notícia a união para tirar essas pessoas. Agora, eu concordo com o Panzi que, na prática, infelizmente, a gente não costuma ver a união. Você pegar só o futebol carioca, por exemplo, o Botafogo e o Vasco estão para um lado, o Flamengo e o Fluminense estão para o outro e se matando. Briga pesada mesmo. Ô, Hidro, tem um outro ponto que merece uma reflexão. Outro ponto. Será que essa manobra que entregou a Liga para a CBF cuidar no ano que vem já não foi um negócio meio articulado pela Liga, mais ou menos assim, a gente passa a Liga para eles, depois a gente toma o poder deles?
Será que não pode estar rolando isso, já que você está falando de união dos clubes? Vale a gente dizer o seguinte, esses 3 nomes que a gente citou, o presidente do Grêmio, do Bahia e o Daniel Nepomuceno, eles, segundo as informações que a gente recebe nesse momento, eles são indicados por estes clubes que estariam nessa união. Ou seja, eles têm, o presidente do Grêmio é o atual porta-voz, o do Bahia é quem está fazendo o estatuto dessa federação das equipes que deve ser criada, que já é uma mini CBF nessa história, e o Daniel Nepomuceno, ele já na CBF, ele é quem representa todos os clubes, né? Ele tem essa função na CBF. Então, os 3 são muito bem vistos pelos outros clubes. Então, pode estar aí, talvez, essa saída que a gente está imaginando deles se unirem num contexto. Lembrando o seguinte, que tem que convocar novas eleições da CBF, porque eles estão tentando provar que o Coronel Nunes, lá no comando, não é legítimo. E, para isso, talvez uma saída de mais um vice, porque daí eles ficariam sem forma, sem gente de continuidade, eles conseguissem convocar essas eleições novamente. Isso podia acontecer. Agora, uma dúvida, essa primeira liga agora, que começa semana que vem, ela já está definida como um torneio amistoso? Ela está definida. Já vai ser um torneio amistoso, né? Não tem mais dúvida quanto a isso. Não, tudo bem. Mas porque a própria escalação o que define ser o presidente, boa tarde. Chancela da CBF. Mas a tua secretária entrou, meu. Vai que ele tem alguma reunião agora com os 40 Eu perguntei porque eu imaginei que você fosse falar isso. Eu acho que a Liga, pelo menos inicialmente, não pinta com tanta importância por outras coisas que aconteceram nos últimos meses. A cultura do futebol ainda não abraçou o torneio, né? Parece que não pegou para valer, pelo menos inicialmente. Agora, o simples fato de não ter a chancela da CBF, o termo amistoso acaba soando um pouco pejorativo. Parece que o campeonato não vale nada. E você colocar a importância, o simples aval da CBF, é contrário a tudo que eu penso. Porque quase que eu acho melhor não ter o aval da CBF. Mas o ideal é não ter mesmo. Entendeu? Só que é por causa de calendário, não está no calendário. Mas eu acho que tem uma relação, estranha entre os clubes, a CBF e a detentora dos direitos. Então é o seguinte, acho que rola um lance, não, vocês não podem, de repente, bater de frente, porque vocês me devem favor e dinheiro aqui e tal. Porque eles são fortes, se há uma implosão, uma revolta geral no futebol brasileiro, como é que fica quem paga pelos direitos? Isso que você está falando, você está coberto de razão, eu acho que é uma das partes mais importantes. Também acho. No futebol brasileiro já pintou algumas vezes a possibilidade dessa revolta, alguma coisa nessa linha, mesmo que não seja um termo tão forte assim, mas uma discordância mesmo, e os clubes atuando e tentando se impor, só que sempre a turma que estava no poder conseguia se manter. Por causa disso que você está falando, não, peraí e tal, porque eles ainda são muito fortes. Então a gente não sabe se dessa vez, a notícia aqui já rolando na internet, se vai ser alguma coisa mais concreta ou se novamente o pessoal do mais do mesmo vai conseguir contornar. Deixa eu chamar um intervalo rápido, mas é rapidinho mesmo. A gente volta para retomar esse assunto, para falar também do Dodô, que pode seguir para o esporte, e mais do Cruzeiro, mais de David e o amistoso de ontem, 2 minutos. Até já! Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz do carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Ponto M. Conceito, beleza e moda exclusiva para o homem. Volte a estudar no Supletivo Visão. Conheça um jeito agradável de aprender. Os professores do Supletivo Visão parecem com seus bons amigos. No ambiente tranquilo do Supletivo Visão, você só encontra seriedade e respeito ao aluno. Supletivo Visão. Incomparável. Aulas manhã, tarde e noite. Rua Caetés 343, fone 3226-6319. 3226-6319. O que é bem-estar?
A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Se tem uma coisa que eu não faço, é ficar sem jogar videogame. Só confia, só confia. Good one, dude. Que isso? Nossa, eu sou muito bom. Conte com a GVT para viver as aventuras que você quiser. Banda larga GVT. 25 mega por R$25 por mês no combo. Ligue 10325. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Mais de 7 milhões de pessoas se inscreveram no último Enem. É mais gente do que a população do Paraguai, da Dinamarca, da Noruega. O Enem é o segundo maior programa de acesso à universidade do mundo. Só perde para a China, mas também, né? Foram mais de 50 mil candidatos com algum tipo de deficiência ou condição especial, como o Giliad, que chegou cedo e fez a prova numa boa. Ao contrário do Maurício, que... mais de 80 mil candidatos tiveram atendimento especial, como a mãe do Caio. E o Caio, que precisou fazer um lanchinho durante a prova. O Enem é assim, cheio de histórias grandiosas. E ele é o seu caminho de oportunidades. Parabéns a todos que se dedicaram ao Enem. E atenção, não perca os prazos de inscrições de ProUni e FIES. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Você tá louco, você é louco. Olha, o Meia Dodô pode não continuar no Galo aí na temporada. O destino pode ser o Sport, o jogador tem 21 anos, pode ser do Sport até o final da temporada. Além do Sport Recife, outros times da Série A e da B, é claro que vai emprestar para B, né, Atlético? Também manifestaram interesse no atleta. Ao todo, o Dodô fez 39 jogos com a camisa do Atlético, marcou 5 gols, belos gols, inclusive, em algumas das oportunidades. Me lembro de um contra o... Esse aí foi um deles. Contra o Palmeiras, acho que no Pacaembu, um golaço. Foi. Que deu uma puxeta assim, bateu no canto, um golaço de biquinho, exatamente. Por que você falou, é claro, que vai emprestar para B, né, Atlético? Não pode emprestar para a Série B. Ah, porque você falou, é claro que vai emprestar para B. É claro, né? Que não vai emprestar para a Série B. Não pode, tem que valorizar o Atlético. Estou te corrigindo, né? Aqui, então. Por gentileza, acha um bom negócio? Começa com você, Dimara. Eu acho bom negócio. O grupo que toma conta da carreira do Dodô, que é o do Juliano Bertolucci, que é um dos principais empresários hoje do Brasil, ele está preocupado porque com essa qualidade que o Atlético tem em termos de frente, eles acham que o Dodô vai ser menos aproveitado do que ele foi no ano passado. Então, para ele ter uma chance, amadurecer, de ter um outro menos histórico... do que ano passado? Vai ser menos, igual, né? Acho que porque ele já não foi. Então. Ele já não foi. E aí eles estão preocupados que isso continue, ele fique no Atlético, não seja aproveitado, e aí? Eu reconheço que quando você tem um ano que não é frutífero, como o Atlético ano passado não ganhou um título... É esse gol aí, exatamente. O Atlético não ganhou um título de expressão em 2015, mas aí teve pouca como vice-campeão e tal. Recaia sobre esses meninos aí uma responsabilidade que não tem que recair. Acho o Dodô até melhor que o Carlos. Não sei se lá na frente a coisa pode mudar, mas acho que o Dodô... Mas nem estou comparando, eles jogam em posições diferentes, formas diferentes. Para o Dodô é muito mais complicado do que para o Carlos. Também acho. A gente está falando que o Atlético não tem outro centroavante sem ser o Lucas Prato, que o Carlos vai voltar a ser considerado centroavante, digamos assim, para ocupar essa função de camisa 9 reserva. Agora, na linha de mesa ali, seja pelo lado, seja pelo centro, há muitos jogadores. Tem o Casares, tem o Dátulo, tem o Giovanni Augusto, que devem brigar posição pelo centro, tem o Yuri, tem o Thiago Ribeiro, tem o Luan.
jogar. Michael Suel voltando. Michael Suel voltando. Olha o tanto de gente que eu já falei. Como é que ele vai? Né? Fica realmente a gente complicado tem pro Dodô. N exemplos aqui em Belo Horizonte. Marcos Rocha, próprio Alisson do Cruzeiro, o Elber, que tem potencial, eram vistos como grandes jogadores, com potencial, foram emprestados, jogaram bem, tiveram oportunidade. Assim. Bernard, aí voltaram e deram certo. Acho que até faz muito bem, tem que emprestar. E o esporte, lembrando que as pessoas podem ter em mente, o esporte tem um time muito bom, talvez lá ele não tenha tanto espaço assim. O esporte perdeu todo mundo justamente na posição do Dodô. O Diego Souza saiu, o Marlone saiu, o Elber voltou para o Cruzeiro. Então, os 3 jogadores que formavam a linha de meia titular ali do esporte deixaram o clube. Então, fatalmente, ele teria vaga. Porque o Maicon Leite chegou a ser titular no início do campeonato, mas ficou tão machucado que o Elber, na prática, foi mais titular do que ele. O que me chama a atenção nesse caso, Gilmar, é que com o Levi Cooper, ele jogava, às vezes, aberto e tal. Quando o Giacomini assumiu, nesse intervalo até a chegada do Aguirre, armou o time de um jeito que ele jogava praticamente como segundo volante. Não, mas ele foi circunstancial. Não, eu sei que foi, mas ele jogou bem naquele jogo. Mas as opções. Mas ele jogou bem naquele jogo. Ele foi no segundo tempo, foi no segundo tempo. Gente, o tempo é exíguo, eu acho que todo mundo tinha que falar mais. Para mim, o programa, eu ainda chegarei ao ponto de comprar aqui 2 horas pra gente ficar falando de bola, mas infelizmente não dá. Mas aí vai aqui chegar que eu tinha que ter falado mais, não falou, vocês não deixaram, vocês falam muito. Mas amanhã a gente volta ao 12h50 com mais uma edição dos Donos da Bola. Um abraço!